Bom dia, gente. Deixa eu me apresentar de novo. Eu sou o Matheus, eu sou corretor de redação do Nubo e aqui passa avião, então vai ter um barulho. Foi mal. Então, eu e a Carol, que é outra corretora, que eu acho que ela vai entrar daqui a pouco, a gente preparou um pouco para falar sobre como é feita a correção da redação. Bom dia, tá? Vocês sabem mais ou menos como é que é feita, assim? Vocês têm uma ideia? Porque assim, a gente fala bastante sobre redação, né? Como escrever. Sim, legal. E eu não sei se se fala muito como é feita a correção. Legal. Bom, de qualquer jeito, então, eu vou apresentar aqui minha tela. Só um pouquinho. Vocês estão vendo? Estão vendo, né? Sim, beleza. Dá pra ver a apresentação certinho? Se alguém conseguir falar no microfone, que eu não consigo ver Tá tudo certinho. vocês. Tá. Beleza, então. Eu sou o Matheus e vamos lá. Como é corrigida a redação do Enem, né? É, Sempre é um tema muito delicado isso, né? Porque, assim, depois que é dada a nota, não dá para recorrer, né? Tipo, se você discordar da nota, não tem o que fazer, vai ser aquela nota. E até todo ano, muitas pessoas entram na justiça para tentar, por não concordarem com a nota. Então é muito importante para a gente saber como é feita para ter uma noção assim do de como é, sabe? Porque é muito bem estruturado. Ó, no Enem, eu coloquei em aspas porque eu tirei de uma fonte, tá? Então, são 4.000 contratados por ano para corrigir as redações. Cada redação é feita por dois corretores. E aí, no final, eles somam as notas de cada corretor e dividem por dois. Então, dá uma média legal. Assim, a nota, ela não é uma nota geral, né? Como vocês devem saber. Elas são divididas em 5 competências. Então, o corretor tá lá, ele vai ler a redação, depois ele vai pegar a caixinha com cada competência e ir colocando uma nota, né? Então, assim, não é uma coisa tão subjetiva, né? Da nota, é uma coisa bem objetiva na realidade. Então, é legal da gente saber. Eu vou passar um pouco rapidinho sobre cada competência, né? Eu não vou ler tudo porque não é muito o propósito, mas vamos lá. A primeira competência é língua portuguesa, né? Aqui a gente vai ver como o vestibulando ele utilizou a linguagem. Então, as palavras, a formação das orações, erros gramaticais, né? Principalmente erro gramatical aqui, que pega bastante. Então, se a gente vê aqui no início, o 200 pontos, que é a nota máxima, né? Vai de 200 a 0, né? Intervalos de 40. O 200 demonstra excelente domínio, desvios gramaticais ou de convenção só serão aceitos quando não caracterizarem reincidência. Então, assim, tudo bem errar, né? Tipo, é normal a gente errar alguma coisa. Só que se tiver reincidência daquele erro, aí não vai ser mais 200. Aí pode cair para 160, por exemplo. Então, tipo, teve algum lugar que a gente errou o uso de vírgula. Não tem problema se for um erro pontual, mas se mais para frente na redação a gente errar mais uma vez o uso de vírgula,
aí já é reincidência. Se a gente errar uso de vírgula e depois errar, sei lá, acento, não caracteriza reincidência, porque são erros pontuais. Assim, não é o mesmo tipo de erro, certo? Alguma questão sobre essa competência? Tá. Acho que Ai, não. gente, eu não montei meu WhatsApp. Vocês estão ouvindo, né? Foi mal. Mas vamos lá. Competência 2, proposta e dissertação. Aqui a gente vai ver como que o candidato escreveu nos moldes da dissertação, né? Vocês sabem que tem um molde, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Então aqui a gente vai ver se o candidato colocou todos essas partes que são necessárias, né, para o modelo, e se ele articulou elas entre si, tipo, sabe, introdução tem cara de introdução, desenvolvimento tem cara de desenvolvimento, e é isso, basicamente. É uma competência tranquila, assim, se a gente, né, já tem a prática de escrever, já sabe mais ou menos os moldes certinhos. Então, é isso. Competência 3 é a coerência. A coerência, assim, aqui a gente vai ver como que a pessoa organizou os fatos e opiniões relacionados ao tema de forma consistente e organizada, né? Aqui na nota máxima, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista, né? A coerência, vocês já devem saber mais ou menos, que é falado bastante, assim, né? É como que você organiza as informações. Então, por exemplo, se você está seguindo uma linha de raciocínio, sei lá, a educação, o governo não investe muito na organização, na educação. E aí, depois, em seguida, você fala que o governo já faz tudo que ele pode, sabe? Tipo, aqui é basicamente não contradizer seu ponto de vista, certo? Então, se você tem um ponto de vista e você tem que passar ele na sua redação, você não pode se contradizer, né? Por exemplo, se a gente vir aqui no 80 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores, em defesa de um ponto de vista. Então, basicamente é isso. Ser coerente é você mostrar o seu ponto de vista, né? Tentar trazer seu repertório e ser coerente, né? Falar, colocar os seus argumentos que tenham a ver com sua tese, né? Seu ponto central. Coesão é como a gente vai articular as partes do texto, né? Então, assim, é importante pensar principalmente, por exemplo, nos usos dos conectivos, né? Tipo, não sei, vocês conhecem os conectivos já, né? Que são as palavrinhas que a gente coloca para meio que juntar o texto, né? Meio que colocar uma argamassa assim e encaixar certinho. Então, né, tipo, ó, vamos ler. Ah, eu cortei aqui. Ó, esse primeiro é o 100 pontos. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então, é basicamente articular as partes, né? Principalmente com os usos dos conectivos e não repetir os conectivos, se possível, porque ele pode tirar sua nota, né? Por exemplo, aqui na 200, 160, 140, 120, esse do meio, se a gente vai ver aqui no final, fala que apresenta repertório pouco diversificado. Então, se a gente usar sempre os mesmos conectivos,
etc., pode ser considerado como não muito diversificado. Mas é basicamente isso, assim, tentar ligar cada parte do texto, né? Mesmo dentro do mesmo parágrafo, assim, tem que seguir uma linha certinha. Não sei se ficou muito claro essa parte, mas eu sei que a Gabi e as outras professoras com certeza já falaram bastante sobre isso. E a última competência é a proposta de intervenção, né? É, assim, a gente vai ver aqui 200 pontos. Ela tem que ser detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Aqui é bem tranquilo, assim, gente. Tipo, se vocês souberem mais ou menos aquelas perguntas, sabe, que precisa ter, tipo, quem é o ator da proposta, aonde, o que que ele vai fazer, como ele vai fazer, sabe? Se a gente conseguir colocar isso de forma articulada com o texto, vai dar tudo certo, né? Assim, é importante na proposta a gente ser bem específico, né? Tentar responder essas perguntas. E, assim, até 2016, eu acho que era, tinha aquela questão de se o texto, a redação, infligir os direitos humanos, a redação era zerada, né? Tinha essa discussão. Hoje em dia não é mais assim. Se a proposta de intervenção não está de acordo com os direitos humanos, o candidato vai perder nota nessa competência, né? Então, não vai ser zerado. Eu li isso na internet ontem. Acho que é isso, né, Gabi? Assim, beleza, essas são cinco competências, como que é dada a nota? Cada corretor dá uma nota. Se a diferença entre alguma competência for maior que 80 pontos, um terceiro corretor dá nota daquela competência específica. Se a nota final de cada redator for superior a 100 pontos, aí também esse terceiro redator vai ser acionado, né? No final, pega as notas dos dois corretores, soma e divide por dois. Aqui uma curiosidade: se não tiver acordo entre os três redatores, aí vão chamar uma banca presidida por um doutor, e também isso é feito quando tem uma nota máxima, né, que é 1.000. Então, assim, esse aqui é um esqueminha que dá para ver legal. Então, assim, o que a gente percebe é que é muito bem estruturado a correção, né? Tipo, você pode discordar da nota depois, mas é um trabalho muito bem estruturado e sério, assim, sabe? Então, meio que é isso, assim. Talvez nem todo mundo saiba disso, né? Até porque a galera entra na justiça, né? Por causa do Enem. Redação zerada. Aqui tem alguns. O que que faz a correção ser zerada, né? Então, fuga do tema, não. Vixe, aqui faltou. Não obediência de alguma coisa. Texto curto, desenho, redação em branco. Mesmo se tiver coisa na folha de rascunho e não tiver na folha de redação, não interessa. Tem que ter na folha de redação alguma coisa mesmo. Cópia do texto motivador. Então, se você for citar o texto motivador, faz a referência, né? Fala que é do texto motivador. Não coloca como se fosse palavras suas, porque isso é o que a gente chama de plágio, né? Você não fazer referência, falar como se fosse uma coisa que você pensou. Assinar a redação em lugar errado, escrever em outra língua. Que, assim, né? Eu acho que não deve acontecer com tanta frequência, eu imagino. Mas, assim, gente, é mais ou menos isso.
Acontece, assim, fazer erros é normal, é isso que eu tô falando. Tipo, a gente tá passando isso mais para vocês saberem, assim, curiosidade, mas não é para vocês ficarem muito preocupadas, assim, né? Tipo, sei lá, estudar cada competência, saber tudo certinho. Assim, vocês já sabem como escrever a redação, então é isso, fazer o que vocês sabem fazer. E aí, depois que for corrigida a redação, isso é bem interessante, vocês conseguem checar a nota em cada competência, né? Porque geralmente quando a gente pega o resultado, é só a nota total, né? A nota final. Mas é legal você entrar na página do participante depois e ver quanto você tirou em cada competência. Aí você vê mais ou menos o que você pode melhorar. Tudo certinho? Deixa eu parar de compartilhar um pouquinho. É mais ou menos isso. A nota da redação, a Gabriela perguntou, a nota da redação é igual aquele ditado. Se quer discordar, discorde aí na sua casa. Acho que a maioria que entra na justiça não deve conseguir nada. É, verdade. Porque assim, você pode discordar, né? Mas assim, é o que é, né? Mais ou menos. Alguém ficou. Tem alguma questão sobre correção? Como é feito? Não sei. Ficou claro? Professor, eu só queria confirmar uma coisinha. Uhum. Se tiver algum dado que a gente queira usar do texto motivador, alguma estatística, a gente pode, né? Só tem que colocar com outras palavras, né? Sim, sim, exatamente. Ok. Obrigada. Boa pergunta, é isso mesmo. Tipo, se tem algum dado de uma pesquisa que você quer colocar, você coloca segundo pesquisa do Instituto tal, taranã, taranã. Se você pode fazer citação direta também, né? Que é colocar entre aspas, certinho, citar como tá e fazer referência também. Pode, mas né, fazendo sempre referência. É muito importante. Eu imagino que, assim, role bastante disso. Sempre fica. Leandre, assim, não se preocupa. Eu corrigi várias redações suas e eu tô ligado que você escreve bem, você sabe como é que é pra escrever. E é só não ficar nervoso, né, gente? Tipo, assim, o Enem tá aí. Não adianta a gente ficar bitoladão com estudo, com, né, passar a noite estudando, porque a gente sabe, né? Vocês sabem, vocês estudaram até aqui. Então, é só chegar lá, tentar se manter tranquila e mostrar o que a gente sabe, né? Tipo, é muito importante não ficar nervoso. Tipo, contar um caso para vocês. No ano que eu fiz vestibular, eu fui prestar FUVEST, né? E o tema daquele ano era sobre o papel da história, sabe? Tipo, para não cometer os mesmos erros. Ah, a Gabriela perguntou. Mas nesse caso, a linha conta, no caso da citação dos textos motivadores, você diz no número de linhas que cabem na redação? Isso. Sim, sim. Porque, né, tipo, vai ocupar o espaço da sua folha de redação lá. Então, eles vão considerar tudo o que tiver lá. Até assim, claro que a gente não vai fazer uma citação, o parágrafo inteiro citação, né? Porque também não dá. Mas é isso. E aí, voltando, eu tava lá e o tema era muito legal, sobre o papel da história, tipo, tudo a ver comigo. Eu fiquei super animado. E
eu fiz todo o rascunho certinho, sabe? Planejamento. E aí eu fui pegar a folha de redação para escrever redação e eu fiz o rascunho na folha de redação. Então, foi zerar na minha redação, obviamente. Mas assim, isso é questão de prestar atenção e estar calmo na hora, entendeu? Então, tipo, é tranquilo, gente. Eu boto muita fé que vocês conseguem. A Gabriele falou, é que eu já ouvi falar que pegar pedaços do texto motivador, eles desconsideram na hora de contar quantas linhas deu no total. Assim, pode ser, na verdade. Eu não tenho 100% de certeza. Mas não deve ser um problema, um problema, assim, para vocês, né? Porque ela falou, tipo, você escreveu as 30 linhas, aí deu umas 3 linhas com cópia de texto motivador, aí eles pegam e desconsideram essas linhas. Pode ser, eu não tenho certeza. Mas é isso, tipo, vocês escrevendo a redação certinho, todas as partes, parágrafos, né, tamanho ok, não é um problema, sabe? Tipo, é aquilo, só vai zerar se tiver 7 linhas ou menos. Então, é tranquilo, né, gente? Escrever uma redação de 7 linhas também é complicado. É, então, texto pequeno. A Kailane falou, acho que só se você não falar de onde surgiu, escrever como se fosse a ideia. É, exatamente. Fazer a citação certinho, né? A Jaqueline perguntou se é melhor começar a redação ou responder a metade da prova primeiro. Ó, gente, assim, o jeito que eu fazia e que conversando com outras pessoas é mais ou menos similar. Assim, a redação é muito importante no Enem, né? Tipo, independente da área que você vai, tem uma nota muito grande, né? Tipo, área de humanas, história e geografia tem um peso maior, matemática tem um peso maior, mas a redação é muito importante para todo mundo. Então, assim, o que eu acho melhor, pessoalmente, você pega a redação, eu pego a redação, eu leio a proposta da redação, para eu ter em mente o que é mais ou menos, né? Se eu já tenho na cabeça uma ideia de caminho para seguir na redação, eu já faço o planejamento, né? Que vocês sabem, planejamento é fundamental para a redação. Assim, tipo, antes de vocês escreverem, começarem a escrever, vocês precisam fazer o planejamento, que é organizar a ideia de vocês, né? Tem aquela coisa da tese e os argumentos. Vocês precisam ter a tese e os argumentos de vocês antes de começar a escrever a redação mesmo. Por quê? Se vocês não têm isso na mente, quando vocês começarem a escrever, a chance da redação de vocês ficar confusa é muito grande, entendeu? Porque uma vez que você sabe os argumentos, a sua preocupação não vai ser mais pensar o que você acha, o que, né, o que você pode falar. A preocupação de vocês vai ser só colocar, encaixar nos parágrafos, colocar no molde certinho. Então, é isso, dá essa olhada na redação primeiro. Se vocês já quiserem fazer, é bom, sim, porque vocês já estão no pique, já tem na cabeça o que vocês querem escrever, já é melhor fazer a redação. Se vocês ainda não tiverem com ela muito claro, é bom vocês lerem, talvez fazer o planejamento ou não. Mas aí, se vocês quiserem ir para a prova, fazer um pouco da prova, né, podem fazer. Só que é bom ler antes, porque conforme vocês estão fazendo a prova, como vocês já leram a proposta, vocês já podem ir pensando em coisas para falar, né? Mas é muito importante ler a redação primeiro, na minha opinião. E fazer se vocês conseguirem, né? Porque, assim, questão de tempo também, né? Se faltar tempo, se vocês tiverem
lá na hora. Tá acabando o tempo, né? O que que é melhor? Vocês terem algumas questões de múltipla escolha para responder ou a redação para fazer, né? Porque a múltipla escolha é bem mais fácil de, né, usar a estratégia de ver o que está errado e a chance de vocês mandarem melhor é maior. Falaram aqui no chat, a Kalene falou, eu também tenho um pouco de dificuldade, mas que pode ajudar a atenção. Se perceber que ficou totalmente igual, é melhor colocar entre aspas. Aham, perfeito. A Adele falou que faz assim também, vejo o tempo para já ter uma ideia. A Gabriele falou, sem falar que quando você chega na prova, tá com a mente limpa no final da prova. Isso, bom ponto. É exatamente isso também. Né? Tipo, 4 horas, gente. Tipo, fazer uma redação depois de horas de quebrar-cabeça é mais difícil, na minha opinião. Então, essa atenção no início é importante, né? Alguém tem mais alguma questão, comentário? Podem falar qualquer coisa. Bom, se ficou claro o que eu tinha pensado em fazer, ah, a Adele falou. Eu acho para deixar para ver depois, porque o cansaço é maior e o tempo voa. Sim. O senhor tem ideal. Senhor. Ó, primeira vez que me chama de senhor. Legal. O senhor tem alguma dica para quando a gente não faz ideia do que escrever? Hum, assim, eu acho que aqui entra um pouco o planejamento, né? Organizar as suas ideias antes de escrever. Você precisa ter alguma ideia, assim, você não pode fugir do tema, certo? Muito importante. Dentro do tema, assim, o que acontece é que não existe muito um juízo de valor sobre a sua tese, né? Seu ponto de vista. O que importa é a coerência e coesão, a forma que você coloca. Então, assim, você leu lá a proposta, você não sabe o que você acha, você não tem uma posição, né, pessoal sobre o assunto, inventa uma, sabe? Tipo, ah, realmente, isso é um problema porque, sei lá, você fala alguma coisa, mesmo que você não concorde, e aí depois você coloca argumentos que confirmem, reforcem a sua tese, né? Mas assim, é isso. Realmente, tipo, como a gente já viu em redações passadas do Enem, existem temas que são bem específicos, né? Tipo, teve um ano que era sobre acessibilidade para surdos, eu acho, né? E assim, o Enem não espera que todo mundo seja especialista sobre acessibilidade de surdos. Então, realmente, assim, não fiquem muito preocupados em saber muito sobre o assunto, né? Tipo, o importante é você ter um ponto de vista e trabalhar em cima dele, né? Tipo, ah, eu não conheço muito. Pega texto motivador, sabe? Tipo, você não precisa ter um repertório cultural sobre acessibilidade surda, porque o texto motivador tá lá. Você pode pegar e usar aquilo, entendeu? Tipo, não é tão importante o conteúdo em si, mas a forma da redação, né? A Gabriela respondeu para Leandre que já ouviu falar que dentro da própria prova tem algumas questões que remetem ao tema. Aí às vezes você consegue uma ideia. Sim, boa, verdade. Às vezes tem alguma questão que você fala, ah, tem relação, talvez eu possa usar, né?
Aí você faz usando as referências certinho, né? Claro. A Daiane falou que quando o tema foi sobre o cinema, quase que ela chora. Não tinha nem ideia do que falar. Então, é bem isso. Não precisam chorar na prova. Fiquem tranquilos. Esse do cinema foi meio cabuloso. É isso. Não fiquem muito preocupadas em saber muito sobre o tema, né? Porque, assim, a gente é estudante, a maioria, né, das pessoas que fazem a prova são estudantes do ensino médio, então não existe muito uma cobrança a respeito do conteúdo, assim, né? Todo mundo vai fazer o Enem? Vocês estão tranquilas, assim? Porque eu vou reforçar esse ponto. Eu chorei depois da nota. Assim, depois da prova, tudo bem, pode chorar, tá? Brincadeira. Mas assim, não fiquem muito preocupadas, não. Tipo, agora é momento mais de ficar suave, né, mano? Relaxar, assim, tipo, a, a prova é esse fim de semana, né, gente? Dignidade não existe mais. É, assim, cês- a Gabriela falou que o estudante, antes de passar no federal, se humilha. Ah, vou falar uma coisa pra vocês. A humilhação não acaba no Enem, tá? Brincadeira. Quer dizer, vocês vão ver, né? Depois que vocês entrarem. Mas, realmente, gente, tipo, quando serão exaltados, assim, passar na universidade é ser exaltado, sim. É legal. Depois, dentro da faculdade, são outros 500. A Kailane falou que tá bem nervosa. Será meu primeiro contato com a prova do Enem. Ah, sério? Interessante. Assim, da Vitória também. Legal, gente. Assim, é a primeira experiência de vocês. Então, fiquem tranquilos, assim, tipo, tenham em mente, tipo, realmente para vocês conhecerem a experiência, sabe? Tipo, tá lá na hora, ver como vocês se sentem, sabe? Tipo, quando vocês estiverem lá, repara, eu tô muito nervosa, tentar respirar, beber água, comer um lanchinho, sabe? Tipo, é diferente a gente estudar em casa, como vocês estão estudando, né, online, e tá lá no dia, sentado naquela carteira gostosa lá, 4 horas. Então é uma experiência em si, sabe? Tipo, é importante ter essa experiência da prova mesmo, né? Porque a gente vai aprendendo, tipo, quanto mais a gente fizer simulado e prova, mais a gente vai se acostumando, né? A Leandro falou que por isso decidiu passar a semana sendo uma pessoa feliz, fazendo isso, Leandro. É isso, cara. Pega em leve, né? Tipo, dá um tempo, saiam com amigos, pô, ver se a galera tá em férias, marca de fazer alguma coisa. Tenta tirar um pouco a cabeça, sabe, do Enem. Eu acho que ajuda, assim, porque não é tanto sobre o conhecimento que você tem, mas é também como você fica na hora. Se você sabe muito e na hora você fica em choque, nervoso, você não vai conseguir fazer a prova. Então, é bem isso. Essa semana vocês reduziram o que vocês estão estudando? A Gabriela perguntou. Estão fazendo muitos exercícios ou estão mais tranquilos, evitando ver as coisas da prova? Assim, se vocês estiverem ansiosas e quiserem fazer uma revisão, é suave. Mas só não ficar muito bitolado, assim, sabe?
ficar estudando um monte, assim, não dormir direito e tal. Gente, a gente tem 20 minutos. Eu tinha pensado da gente ver algumas redações juntos e comentar elas, né? Eu pensei em usar algumas redações que a gente corrigiu no Nubo, só que eu não pedi a permissão de vocês, das alunas. Então eu peguei uma redação, uma proposta e uma redação de um site, tá? Tudo bem para vocês? A gente fazer rapidinho? Kailane falou que semana passada estava se cobrando muito. Essa semana diminuiu o ritmo. É, é isso mesmo. Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar aqui. Pra ver se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo, né? Eu achei esse site aqui do Educação UOL. Eles colocaram uma proposta de tema e depois tem as redações. Seria legal se alguém pudesse ler a proposta. Alguém se voluntaria? Professor, se ninguém puder, eu posso tentar. Você consegue me ouvir direitinho? Aham, legal. Deixa eu colocar aqui. Você consegue ler certinho? Dá para ver? Dá pra ver sim, mas espera, é pra ler o primeiro ou o segundo parágrafo? Pode ler uns dois assim. Depois a gente vê se tem mais alguém. Tá bom, acho. Peraí. Tá, ok, então sou só eu, né? Vou tentar. Eu leio um pouco rápido, então vou tentar não ler rápido. No Carnaval de 2020, veio novamente à tona uma discussão relacionada ao uso indevido de símbolos culturais em blocos e escolas de samba. Para alguns, isso caracteriza uma apropriação cultural, ou seja, o fato de pessoas de uma cultura hegemônica, ou dominante adotarem elementos de uma cultura que não é a sua e usá-los em outro contexto, sem referência ou relação com aquela cultura. Eis um exemplo concreto. A atriz Alessandra Negrini, rainha do bloco acadêmicos do Baixo Augusta, recebeu muitas críticas nas redes sociais por ter escolhido uma fantasia cheia de referências indígenas para desfilar no bloco, que fez seu pré-carnaval em São Paulo no domingo 16 de fevereiro. A polêmica que se formou é se Alessandra estaria ou não se apropriando de outra cultura. Afinal, há mais de um carnaval que desfilar de índio ou turbante não é visto com bons olhos por quem se autodenomina progressista. Quer, quer continuar, Liana? Ah, tem como dar zoom na página? Ai, gente. Vou falar pra vocês que eu não sou muito. Ai. Bom, eu posso terminar de ler então, que eu vou. Tá acabando nosso tempo, vou ler rapidinho. Nos textos da coletânea que acompanham essa proposta, há opiniões de indígenas tanto a favor quanto contra o uso de fantasias. A partir delas e dos seus conhecimentos, redige uma dissertação argumentativa, expondo e defendendo seu ponto de vista sobre a apropriação cultural. Ocorre de fato no carnaval uma apropriação indevida de uma cultura? Esse fenômeno pode ser considerado positivo ou negativo? Aí a gente vai ter aqui uma parte positiva e uma negativa, né? Ambas de indígenas. Índio não é fantasia. Apenas
Apenas pinturas corporais e cocares, que remetem a povos indígenas, devem ser usadas como fantasia de carnaval? A ativista Catu Mirim, de 31 anos, afirma que isso é racismo e lançou a campanha Índio não é fantasia, para questionar a representação estereotipada de culturas. Isso é racismo, não é homenagem, dispara Catu, em vídeo publicado no YouTube, em que critica a aparição de celebridades ornamentadas com símbolos indígenas. Desde então, Catu vem recebendo muitas mensagens de apoio, mas também muitas críticas e ataques. Se as pessoas não entendem o que dizer que índio só pode viver no meio do mato sem usar coisa de branco é um estereótipo. Fica complicado para elas perceberem que as representações das fantasias de índio são somente a perpetuação desse pensamento, diz. E complementa. Acham que é homenagem porque é exótico, algo natural do Brasil, que faz parte da cultura brasileira. Mas se você pergunta a qual povo aquela pessoa está homenageando ou se fantasiar, ela não saberá responder, até porque dificilmente as pessoas conhecem nossa pluralidade étnica, tá? Esse é o ponto positivo. Aqui tem, quer dizer, a visão negativa, e aqui é um ponto a favor. Usar cocar no carnaval não é respeito, é troca entre culturas. Essa é a opinião de Isani Kalapalo, indígena da região do Alto Xingu. Aqui ela vai falar que não tem nada demais usar cocar e adereços, porque ela coloca quando o branco vai para a tribo, ele usa o cocar e os adereços, e lá eles acham ruim. E os indígenas usam roupas que, teoricamente, seriam da cultura, não da cultura deles, né? E também não é olhado como apropriação cultural, por esse lado. Beleza? Aqui, gente, eu selecionei duas redações, tá? Uma teve a nota 440 pela correção do site da UOL, e a outra tirou 880. Eu acho que a gente só vai conseguir ver uma redação. Vocês acham que a gente vê qual delas? Qual vocês acham melhor? A com a nota mais alta ou com a nota mais baixa? Opiniões? Acho com a menor nota é melhor. Não sei. Beleza. Nota mais baixa. Kailane e Adriele concordam? Beleza, então. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom. Eu vou ler rapidinho, tá, gente? Eles fizeram uma correção aqui, é diferente do nosso modelo do Nubo, tá? Mas então, em vermelho é inconsistente, em negrito é erro e o verde é correção. É de fundamental importância a valorização da cultura para a formação da identidade de uma região, mas comenta-se com frequência a respeito da apropriação cultural, julgada inadequada, causada pela falta de conhecimento geral e da influência midiática ou da moda. Eu já vou comentando, tá, gente? Parte por parte. Só pra gente não ter que voltar depois. Inconsistente. Assim. Aqui no início, ele fez meio que uma. Como é que se fala? Contextualização. Assim, né? Identidade de uma cultura de uma região. Tá, beleza. Aqui tem meio de português, mas comenta-se a respeito da apropriação cultural causada pela falta de conhecimento geral e da influência midiática. Aqui são os argumentos que ele vai trazer, deveria trazer, certo? Causada pela falta de conhecimento, e da influência midiática ou da moda. Então a gente ele deveria, né, pelo menos, colocar isso no corpo do texto. Explicar falta de conhecimento e influência midiática.
Aqui fica meio confuso qual que é a tese dele, né? Qual que é a opinião que ele vai defender. É de fundamental importância, valorização. Isso aqui é mais contextualização, certo? Não parece muito uma tese, né? Não tem opinião dele. Então, assim, não faltou uma tese aqui. Vocês não acham? Não ficou muito claro. Beleza. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? A gente espera que ele fale sobre isso aqui, certo? Então, beleza. Ao se examinar alguns aspectos atuais, evidencia-se essa aculturação. Por exemplo, o uso de turbantes por mulheres brancas, item pertencente à cultura negra. Muitas dessas mulheres fazem uso desse adereço pela sua estética e não pela história que o mesmo representa. Beleza. Aqui ele voltou um pouco para esse argumento. Falta de conhecimento, né? Ele coloca aqui: as mulheres usam, mas não conhecem a história. Teve algum erro um errinho de português aqui, né? Aculturação. Colocou em vermelho aqui porque a gente está falando de apropriação. Aculturação é outra palavra, então é outro sentido, né? Ele não explica o que seria aculturação. Beleza. Tá, ele conseguiu dialogar um pouco com esse argumento aqui, certo? Foi um pouco vago aqui, eu acho que por isso que colocou em vermelho. Na verdade, não sei. Para mim, beleza. Tranquilo. Segundo parágrafo. A gente espera que ele fale do segundo argumento, certo? Isso aqui. Outro fator existente envolvido nisso é a influência que a moda e a mídia exercem ditando comportamentos, ações e até ideologias. Muitas vezes, os indivíduos nem percebem essa influência, levando os mesmos, o que os leva, certo, a aderirem a características de outras culturas. Certo, ele falou aqui moda e mídia, dito comportamento, e os indivíduos não percebem essa influência, levando os mesmos a aderirem características. Tá, ele dialogou, certo, com esse argumento dele. Vou fazer um comentário aqui. A Gabriel fez um comentário. Acho que ficou inconsistente porque ele não conseguiu explicar as consequências disso. Só jogou ali e quem está lendo que se vire para entender. A Adélia falou também, ficou tudo muito solto. Concordo. Eu, eu vou falar um ponto que geralmente, na minha experiência corrigindo redação, faz com que as coisas fiquem muito soltas, que é trazer muita informação para o texto, certo? Então, se a gente voltar aqui, ele falou moda e mídia. Ele falou, a moda e a mídia fazem uma influenciam a sociedade, ditando, né, comportamentos e os indivíduos fazem as coisas sem perceberem. Ele trouxe moda e mídia. São duas coisas diferentes, certo? Esse é meu ponto. Não tentem não trazer muitos termos, sabe? Muita coisa, porque é muito importante para não ficar solto, vocês explicarem tudo que vocês trazem, sabe? Então, se eu fosse dar uma sugestão, eu não falaria da mídia e da moda, sabe? Escolhe um, tipo, não precisa encher de coisa, né, o texto. Escolhe um e explica certinho
como que a moda influencia, certo? Tipo, ele não trouxe repertório sociocultural, certo? Ele só meio que tirou da cabeça dele, assim. Influen... A moda e a mídia influenciam. Tá, de que maneira, sabe? Não tem algum exemplo de alguma história, de algum caso, dados, sabe? Por exemplo, aqui ele poderia, tipo, eu não sei muito sobre a moda e a mídia. Tudo bem, vai no texto, né? No texto motivador. A gente tem aqui informações. Ele poderia fazer uma citação da Catumirim aqui, por exemplo, né? E fazer referência. Então, tentem trazer poucas coisas assim, sabe? E explicar tudo certinho. Porque aí fica menos solto. Quanto menos coisas vocês colocam, menos coisas vocês precisam explicar, né? O Gabriel falou que ele devia ter estruturado melhor. Sim, ficou melhor já, entendeu? Que você fala como que influencia. Boa. Informação não é ponto de vista. Falou muita coisa, mas ninguém sabe o que ele diz. Exato, Adriele. E por que que ninguém sabe o que ele quer dizer? Porque faltou a tese dele no início, né? Ele não deixou claro qual que é o ponto de vista dele. Tipo, no corpo do texto é para trazer informação mesmo, mas informações que tenham a ver com o tema e com o seu ponto de vista, né? Então, por isso que é muito importante, gente, planejamento. Se vocês não tiverem na cabeça de vocês a tese e os argumentos antes de começar a escrever, a chance de ficar solto assim é bem grande, tá? De verdade. Só pra gente terminar, tá acabando nosso tempo. Vou ler rapidinho. Levando-se em consideração esses aspectos, conclui-se que a sociedade deve semear o conhecimento sobre sua própria cultura, através do ensino de artes nas escolas, apresentando danças, músicas, personalidades e obras de todas as regiões do país. O governo, parênteses, gente, não falem o governo, tá? É muito amplo. Tentem colocar ministérios, um só, tá? Não citem dois ministérios, porque também fica bem amplo. Coloca o Ministério da Cultura, podia ser aqui, certo? Não fala em governo. Também podem atuar nesse problema com incentivos como a democratização do acesso a museus, teatros, cinemas, etc. Torna-se perceptível para a população a cultura que estão inseridos, saber reconhecer a apropriação cultural e eliminá-la quando necessário, valorizando-se sua cultura e identidade cultural. Bom, o comentário que posso fazer é que ficou muito solto e muito geral. Eliminar a apropriação cultural, os indivíduos eliminam a apropriação cultural, não sei. Tá, é isso, gente, ficou muito solto, ele falou sobre muitas coisas. E aqui, ó, a gente pode ver a nota. Domínio da norma culta. É uma nota boa. A primeira competência é a mais tranquila mesmo, tá? É mais suave. Aqui nas outras, ó, 80, 80, 80, 80, que é o quê? Não ficou muito coeso e, assim, não ficou muito coerente porque ele não colocou o ponto de vista dele, certo? Então, assim, planejamento e tentem não trazer muita coisa, porque não precisa, né? E tentem explicar tudo que vocês trouxerem, né? Exemplos, referência sociocultural. Mas, assim, tudo que vocês já viram até agora, né, gente? Tipo, eu imagino que eu não tô falando nada novo para vocês. Então, é isso. Nosso tempo tá acabando. Alguém tem. Acabou, no caso. Alguém tem alguma questão, algum comentário final? Fiquem à vontade. Deixa eu parar de compartilhar. É isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro, assim, né? É uma curiosidade mesmo, assim, como é feita a correção. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o link da apresentação. Mas se vocês tiverem curiosidade, joga no Google Competências Enem. Aí vocês vão ver
vocês quiserem ler certinho, mas não fiquem muito preocupadas, né? Ninguém precisa saber de cor todas as suas competências e tal. É só fazer o que vocês já sabem fazer lá na hora. Não ficar nervosas, né? Tipo, é uma experiência que vai ser a primeira para muitas de vocês aí que falaram. Então vão com isso na cabeça, né? Ver como é a experiência, preste atenção como vocês estão se sentindo, fiquem tranquilas, porque eu boto fé em vocês, de verdade. Vocês estão aqui 8 da manhã de terça-feira, me ouvindo falar, então já quer dizer muito sobre o esforço e a vontade que vocês têm, né, de passar. Então isso é muito legal mesmo, né, de se ver, principalmente pra gente do mundo, né? Muito legal, gente.